Olha, Natividade é um lugar muito legal. Aqui a natureza me encanta de um tal jeito que o único caminho é tentar traduzir tanta beleza em arte. É um trabalho que me dá muito prazer e vitalidade, porque é tanta coisa jogada fora nesse mundo que dar um destino artístico para aquelas sucatas tem muito valor. Penso que é uma maneira boa de contribuir com essa natureza tão bonita que Deus vem nos presenteando. Uma das características do meu trabalho é não ter solda, é todo o trabalho encaixado. E uma outra qualidade também que eu digo como uma qualidade é utilizar as peças sem mudar o formato original dela. Então eu tenho aqui uma múfula, hoje eu soube que isso chama múfula, que é de colocar num poste, né, para não entrar água. E um material elétrico, na verdade, né? Compra-se em material elétrico. E ele virou um elmo. E esse elmo, ele não foi alterado em nada, foi aproveitado o melhor possível. Essa peça tem uma particularidade que eu vou registrar, que é o seguinte: o Carlos Alberto Bicudo, um amigo meu, ele reuniu uma série de material lá de informática, e falou, lembrou de mim e falou, isso o Wagner vai saber o que fazer com esse material. E ele me trouxe e disse assim, olha, eu vou te dar esse material, mas desde que apareça alguma peça, que eu quero ver como é que você usou. Tá bom, ótimo. Então ele me deu e eu juntei as peças e formei essa roupa dessa escultura aqui, né? E ainda eu venho terminar, colocar as coroas e tal. Essa peça aqui, ela é usada no amortecedor do carro, é uma capa de amortecedor. E essa capa de amortecedor, na proporção que eu precisava da minha escultura adoção, eu resolvi com essa peça, sem alterar, sem modificar. Sempre que possível, não modificar a peça. Isso é uma coroa, uma capa de parafuso, né? Então deu um desenho que ficou bem interessante. Um cavalo eu normalmente faço, e eu tenho alguns feitos com esguicho de água. É bem característico, né? Tem até a crina aqui. Então eu posso começar a pegar umas peças e vou fazendo a montagem. Essa não é adequada, mas eu acredito que dê para a gente até já começar a ver o formato dele. Então tem esse movimento que a gente pode fazer e sair um cavalo. Essa é a escultura de um guerreiro que eu estou fazendo e estava pensando como é que eu posso resolver essa questão do elmo. E pensei em alguma escovinha, né, de vassoura e tal. E quando eu estava fazendo um polimento para dar uma limpada em algumas peças enferrujadas, eu percebi que esse material aqui pode virar o capacete dele. Então tem alguns formatos de escova de aço que será bem interessante eu poder usar dessa maneira. Esse não é possível porque é muito fino e não cabe aqui, mas eu já sei de algumas possibilidades que a gente pode usar esse tipo de material. Para ter uma ideia, isso é uma porca de automóvel, uma porca grande, e dele eu coloquei também uma outra parte que para mim já começou a dar uma ideia de cabeça de Santo Antônio, né? Aqui eu peguei um eixo de bicicleta, cortei e
para mim já foi suficiente para entender como um Santo Antônio. Como ele é careca e tem só a parte de cima, isso aqui já passou a ser o cabelo dele, tá vendo? Assim. Então, eu vejo que a gente começa a ver o material e o que ele pode trazer de benefício para a peça ficar pronta. Aqui a gente pode ver um esticador, acho que é esse o nome, esticador. Ele me deu uma ideia de fazer uma balança. Eu tenho uma escultura chamada Justiça dos Homens, então eu usei essa parte como sendo da balança. Eu vou demonstrar aqui um pouco maior, que é uma maior que eu fiz também, de Justiça dos Homens. Ela ainda não está totalmente pronta, mas por aqui dá para ter uma ideia de como eu resolvi essa questão da balança da Justiça dos Homens. E isso ficou aqui assim, e aí a gente tem uma balança de um lado e do outro, né? É claro que numa proporção menor, mas dá para a gente ver que isso é uma arandela de lâmpada, né? Coisa de teto, e aí a gente faz todo um desenho com menores e vai dando um acabamento aqui, né? É isso.